Muito bem, conversamos aqui na Itatiaia. Pela primeira vez, a Valurec se pronuncia depois do incidente envolvendo o Dique Lisa, mina de Pau Branco, aqui em Nova Lima, que atingiu a BR-040. Nós conversamos, portanto, na Itatiaia com o CEO da Valurec na América do Sul, Alexandre Lira. Seja muito bem-vindo na Itatiaia, Alexandre. Obrigada por nos atender. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Alan. Para a gente começar, Alexandre, nada melhor do que saber, na visão da empresa, melhor do que ninguém, o que aconteceu no último sábado? Como que vocês avaliam esse incidente envolvendo o Dique Lisa? Bom, nós avaliamos isso como consequência, né, das fortes chuvas que estão acontecendo aqui na região. Nas horas antes do deslizamento que aconteceu na base da pilha Cachoeirinha, né, havia chovido 190 milímetros, né, que realmente é recorde ali para a região. O que aconteceu com essa chuva? Houve um deslizamento da base dessa pilha Cachoeirinha, não é um dique, é uma pilha. O material, né, que escorregou, né, dessa pilha, ele foi na direção do dique Lisa, o que gerou o transbordamento do dique Lisa. O dique Lisa, deixar bem claro, não é, vamos dizer, não é não é uma represa assim, a gente não tem nenhum tipo de rejeito lá, é simplesmente uma área para coleta de água, de chuva e de sedimentos. E realmente o Dique Lisa fez o que se esperava dele. Quando houve deslizamento, os sedimentos caíram dentro do Dique Lisa, transbordou e a água então foi para a BR. Ô Alexandre, pelo que você está passando para a gente, a principal causa desse incidente foi o grande volume de chuvas. Isso não dava para ser previsto, um volume de chuvas mesmo acima do normal, em qualquer tipo de monitoramento da empresa? Foi realmente algo muito acima de qualquer previsão que pudesse ser feita anteriormente? Exatamente. Pelo que eu li na imprensa, foram as chuvas mais fortes dos últimos 30 anos. A área, inclusive, onde ocorreu o deslizamento, era uma área coberta de vegetação. A gente não, a base dessa pilha, a gente não mexia nela há mais de 30 anos, já tinha vegetação. E aí, com as chuvas, aí houve algum processo lá de erosão, e aí esse deslizamento, assim como a gente vê em várias encostas em Belo Horizonte e em outras cidades. Como é que está a situação hoje, principalmente da mina, né, da barragem que fica dentro da mina de Pau Branco? Porque, obviamente, por conta de tudo que o Estado passou com Mariana e Brumadinho, quando a gente fala de algum incidente envolvendo uma mina no estado de Minas Gerais, a atenção é muito grande. Então, como que está o estado da barragem, do complexo como um todo ali? Tá. Bom, obrigado aí pela pergunta, que você me dá uma oportunidade, então, para reforçar que a gente não tem barragem de rejeitos na Valurec desde 2015. Nós fomos a primeira empresa, a primeira grande mineradora a abolir o sistema de estocar rejeitos em barragens. Nós, em 2015, passamos por um processo que a gente chama de filtro-prensa. Todos os rejeitos da nossa planta de processamento de minério, eles são filtrados, prensados, e o que é estocado a seco, né, numa área de codisposição, é o rejeito, então, já com menos de 20%, 20 e poucos por cento de umidade. Ou seja, a gente não tem barragem de rejeito de mineração. Tanto o Dique Lisa quanto uma outra barragem que a gente tem na mina do Pau Branco são barragens para águas pluviais, desculpe, tá? E para sedimentos, ou seja, nós não temos nenhum tipo de rejeito nem no Dique Lisa, nem na outra barragem que fica do outro lado da montanha, que chama-se Santa Bárbara. Ô Alexandre, depois... Perdão, pode... Só para complementar a pergunta da Bárbara, a situação da barragem, tá, do Dique Lisa, tá, a barragem conseguiu realmente suportar todos os esforços, ela está íntegra, isso também foi verificado pelas autoridades antes de liberar a BR-040. Tá? As operações da mina da Valurec estão interrompidas até
a conclusão lá das investigações e conversa também com os órgãos do Estado, com a Agência Nacional de Mineração, mas do ponto de vista de integridade dos nossos ativos, está tudo em perfeitas condições. Dentro disso que você está passando, da situação da barragem, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, pediu que fosse instalado um equipamento que monitore a situação da barragem 24 horas por dia, né? Como é que foi esse processo? O que esse equipamento está mostrando na prática aí para vocês em tempo real? Alan, a gente já usava esse equipamento, que é um radar, a gente já usava esse equipamento na nossa mina, olhando, vamos dizer, o fundo da mina. E o que esse equipamento ele te permite detectar? Qualquer movimentação, qualquer escorregamento de material, de terra, né? A nível de milímetros de precisão, esse equipamento detecta e manda um sinal, por exemplo, para o telefone celular das pessoas que, vamos dizer, que são responsáveis pela operação. O que nós fizemos foi instalar um equipamento similar ao que a gente já usava na nossa mina, focando tanto o dique lisa quanto a base da pilha, onde que aconteceu esse deslizamento. Então, a gente já conhece o equipamento, já estava habituado a trabalhar com ele, instalamos ele nessa posição. Então, qualquer movimentação de terra a nível de milímetros, imediatamente já manda um alarme, né, para o nosso pessoal. E aí nós já estamos também em contato com o 040, tem empregados da Valurec também, junto com a 040 e a Polícia Rodoviária Federal, controlando o trânsito da BR, tá, próximo ao local onde aconteceu esse incidente. E se a gente detectar qualquer movimentação, imediatamente o trânsito é interrompido. Até diante disso, você citando a questão da via 040, quando, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas ao transbordar essa água, essa lama que desceu até a BR-040, demora cerca de 3 minutos para atingir a via, e a via 040 diz que demora 50 segundos para fechar o trânsito. Como que é essa comunicação da Valurec com a Via 040? Vocês viram a necessidade de, inclusive, melhorar esse diálogo para que, se haja qualquer novo incidente, a Via 040, as autoridades possam agir de uma maneira mais rápida? Bom, essa questão dos 3 minutos, isso aí nós comprovamos tanto para a 040 quanto para a ANM e para o governo do estado. Nós tivemos uma reunião junto com todas essas entidades no domingo, né? O governador Romeu Zema participou dessa reunião, então foi deixado bem claro essa questão dos 3 minutos, isso é em função do modelo, né, que mostra isso, e vocês também devem ter visto a imagem, né, da onda que percorreu o dique lisa, e vocês têm, é só cronometrar, que confirma que não é em questão de segundos, né? Então, toda essa questão que foi implementada de monitoramento do trânsito, com o apoio da Valurec, com o apoio da 040 e da Polícia Rodoviária Federal, esses 3 minutos eles são mais que suficientes para a gente interromper o trânsito. E a PR-040 participou da reunião e concordou com todas as medidas que a gente implementou. Alexandre, por tudo que vocês estão monitorando, com os equipamentos que vocês já tinham, com os novos que foram instalados após este incidente, dá para dizer que hoje ainda existe algum risco de que algo parecido possa acontecer de novo, de alguma outra encosta próxima à estrutura da barragem, do dique, até pela questão do solo encharcado? A chuva hoje deu uma trégua por aqui, mas ainda tem solo encharcado por causa do grande volume de chuvas dos últimos dias. Isso tem possibilidade de acontecer em algum outro ponto, pelo que vocês estão monitorando? Bom, eu diria que você nunca pode excluir essa possibilidade, porque se aconteceu com uma chuva forte, se continuar chovendo, só que agora nós estamos muito mais preparados, né, através do monitoramento. Como eu disse, além dos equipamentos, a Valurec também está participando, né, junto com a 040 e com a Polícia Rodoviária, dessa questão do monitoramento do trânsito num trecho, que é um trecho pouco mais de 1 quilômetro, próximo da região onde teve esse alagamento, e então já existe, vamos dizer, um procedimento caso aconteça de novo. Nós não acreditamos nisso, né? Por quê? Porque a gente, depois da instalação do radar, né, que já aconteceu no domingo à noite, não teve nenhum outro tipo de movimentação, tá, na base da pilha. Tá?
E, de novo, o dique Lisa, né, que é a nossa barragem de água pluvial, ele se encontra íntegro e também sendo monitorado. Alexandre, em alguns pontos é até importante, às vezes, a gente repetir pelo estado de sofrimento que o Estado já passou, pelas barragens e por todas as situações envolvendo esse assunto. A Itatiaia teve acesso a um vídeo que mostra o momento exato do transbordamento do dique Lisa e, para quem é leigo, né, a gente fica logo pensando que se trata mesmo de um rompimento pela quantidade de coisa que foi carreada até chegar na 040. As imagens são realmente impressionantes, principalmente para pessoas leigas, para a população. Essas imagens, elas mostram para vocês que é algo dentro do esperado e o que não tinha sido feito antes e que agora está sendo feito. Bom, eu diria, de novo, que a barragem ela cumpriu o papel dela, né? O dique Lisa, ele cumpriu o papel dele, que é o quê? Segurar o máximo possível de água, da chuva e de sedimentos. Então, vamos dizer, os sedimentos que escorregaram da base da pilha, o material mais grosso, né, ele ficou no fundo do dique Lisa e, com isso, houve o transbordamento do dique Lisa, conforme era o de se esperar, né? E, da nossa parte, o dique ele cumpriu o papel dele, né? Respondendo à segunda parte da sua pergunta, quer dizer, o que é que não se era... não era feito anteriormente, era a questão desse monitoramento tanto da base da pilha quanto do dique Lisa com o radar. E a partir, então, de domingo, segunda-feira, a gente já instituiu isso, pelo menos até terminar o período de chuva e até que os órgãos competentes, de acordo com a empresa, concordem que não é mais necessário esse monitoramento contínuo. Alexandre, pouco depois do incidente, o governo do estado anunciou uma multa, 288 milhões de reais, o valor, se estiver errado, você pode atualizar para a gente, por favor, por causa do que aconteceu à empresa. Diante de tudo que você passou para a gente, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se vocês já foram notificados dessa multa e se vão recorrer, como é que vai funcionar esse processo daqui para frente? Bom, nós já fomos notificados da multa, nós estamos avaliando o teor do documento, né? Tem alguns pontos que um ponto específico que a gente não concorda, que é a questão da reincidência, mas isso está sendo avaliado pela nossa área jurídica e pela nossa área técnica. Alexandre, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia recebeu uma denúncia de que a Valorec estaria minerando em uma área que não é dela, ali na região de Nova Lima, e que essa atividade poderia ter contribuído para o transbordamento do dique Lisa. Repito, é uma denúncia que ainda vai ser apurada pela Assembleia, mas que a Itatiaia recebeu também a informação, inclusive de que a Polícia Civil, a Polícia Federal, outros órgãos competentes iriam fazer um sobrevoo nesta tarde na área da Valorec. Procede? Qual tipo de atividade que a Valorec faz ali ou fazia perto daquele dique que pode, talvez, ter contribuído também para esse transbordamento? Ou não, isso é descartado? Não, isso aí é totalmente inverídica, essa informação. Nós não temos nenhuma atividade de mineração próxima ao dique Lisa. A única área nossa, que é a área licenciada pela Agência Nacional de Mineração, é a cava da nossa mina. É ali onde a gente explora. Essa informação que foi à Assembleia totalmente inverídica. Essa cava fica a que distância do dique Lisa? Bom, a cava ela fica no alto da montanha, né? Você tem a cava da mina, né? Você tem depois a estrutura da pilha, né? Que é o que a gente chama da pilha de rejeito, onde os rejeitos da mineração são codispostos nessa pilha a seco, que é o que eu falei antes. Nós não temos barragem de mineração, e depois, a seguir, você tem o dique Lisa. Então, você imagina, no alto da montanha, você tem a cava da mina, depois você tem, ao lado da cava, você tem essa pilha, e abaixo, né, você tem o dique Lisa. E foi nessa pilha que aconteceu o deslizamento, abaixo da cava. Exatamente. Na base dela, que era uma área onde a gente não tinha nenhum tipo de intervenção, onde a gente não depositava nenhum tipo nem de rejeito, nem de estéreo há mais de 16 anos.
Ô Alexandre, outras duas questões, então, para você dizer para a gente se a Valorec se enquadra nelas e se enquadra, o que está sendo feito nesse processo. O Ministério Público deu um prazo de 24 horas, junto com o governo de Minas, para que mineradoras que estão com barragens com algum tipo de risco, são 31 empreendimentos desse tipo, para que possam dizer como é que está o monitoramento, passar um relatório detalhado para o governo e para o Ministério Público. A Valorec tem alguma estrutura nesse tipo de situação e tem aquele prazo até 25 de fevereiro para as empresas que têm estruturas a montante, tipo a de Brumadinho e a de Mariana, poderem descaracterizar, descomissionar as barragens assim. Você disse para a gente que a Valorec não trabalha mais com rejeito. Então ela não se enquadra mais nesse prazo que teria que resolver até 25, já resolveu, é isso? Exatamente. A nossa barragem antiga, né, que foi desativada em 2015, ela já era construída a montante. Então, além de já ter sido desativada, na época que operava, até 2015, ela já foi construída da forma mais segura possível. Hoje que seria a jusante, né? Exatamente, desculpa se eu me confundi. Exatamente. A forma que é a mais recomendada, mais segura, que é a jusante, é a forma como a nossa barragem foi construída na época, mas, de novo, desde 2015, ela não está mais em operação. As outras barragens que a gente tem são duas, só para água pluvial, que é o Dique Lisa, e a outra barragem Santa Bárbara, e que as duas estão sempre em situação de constante monitoramento. Alexandre, a Valorec entende que tem algum dano a reparar, seja ao Estado, seja as pessoas que ficaram horas paradas ali na 040 sem conseguir seguir viagem. A empresa entende que tem algum dano a ser reparado? Bom, eu acho que isso aí vai ser... Eu preferiria não emitir nenhuma opinião sobre isso. Isso é o tema que está sendo discutido agora, tanto com os órgãos ambientais quanto com o Ministério Público e a ANM, né? O que as partes acharem que realmente é justo para indenizar, né, qualquer parte interessada, a Valorec vai assumir a responsabilidade, deixando claro que não houveram vítimas fatais. Teve uma pessoa que teve escoriações e a Valorec prontamente atendeu. Os animais também de uma área do IBAMA lá, de preservação de espécies nativas, a Valorec também tomou providências para realocar esses animais para outros locais. Quer dizer, tudo que nós podíamos fazer, estamos fazendo e vamos continuar a fazer. Trabalhamos junto com a 040, junto com os órgãos estaduais e federais também, para realmente assegurar a operação segura da 040, e agora estamos tomando as providências para retomar a operação segura também da nossa mina. Você garantiu a estabilidade, a integridade das estruturas da Valorec, mas eu imagino que, como é exigido das empresas, vocês têm um relatório de previsão, que é o downbreak, né, do que pode acontecer, o que pode ser causado caso esse dique se rompa, caso a barragem se rompa, enfim, o que pode acontecer no pior cenário. Isso, exatamente. A gente tem esse relatório, inclusive a área de impacto, caso o Dique Lisa, né, ele rompesse, na área de impacto tinha uma família que morava nessa área. A Valorec já providenciou que essa família fosse realocada, né? E além dessa residência, onde tinham 6 pessoas morando nessa casa, além dessa residência, tinha também essa área do IBAMA, onde alguns animais aí da nossa fauna silvestre, ele era tipo um viveiro lá, e nós providenciamos também a realocação desses animais. São as duas, vamos dizer, dois pontos críticos dentro da área de influência do Dique Lisa, caso houvesse um rompimento da barragem, que não foi o que aconteceu. Como dito, foi só um transbordamento. Alexandre, para a gente fechar então, para quem precisa pegar a BR-040, vai passar naquele trecho onde teve a inundação naquele dia.
Ninguém que passar por ali vai ser pego de surpresa, sem aviso, por exemplo, e um rompimento, um alagamento daquele atingir os veículos. Caso aconteça um novo incidente, dá tempo de avisar todo mundo e não ter ninguém passando na 040. É isso? Exatamente, Alan. Com o sistema de monitoramento que nós estamos usando e a Valorec, junto com a Polícia Rodoviária, junto com a concessionária, né, fazendo o controle do tráfego, qualquer movimentação a nível de milímetros que possa acontecer, seja no dique lisa, seja na base da pilha, nós imediatamente vamos interromper o tráfego e aí não vai ter nenhuma possibilidade, nenhum risco para quem estiver transitando na BR. É por meio de sinal sonoro, Alexandre? Não, é por celular e por rádio. Nós temos, inclusive, a redundância. O radar é conectado no telefone celular das pessoas e, além disso, a gente tem também como backup um sistema de rádio. Muito bem, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu tenho certeza que você acompanhou aí, né, mais do que nunca o noticiário nesses últimos dias. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar do que foi dito e gostaria também de colocar a defesa da Valorec? Não, eu só queria colocar que a nossa empresa, né, nós operamos com mineração desde os anos 60. A Valorec sempre foi uma empresa que preza pela segurança, pelo respeito às pessoas, ao meio ambiente, e sempre inovando nas atividades de mineração. Como eu falei, nós fomos os primeiros a implementar um sistema de filtro-prensa para eliminar a barragem de rejeitos. Na época que aconteceram outros acidentes, nós fomos visitados pelos órgãos ambientais, por outras mineradoras, como sendo um exemplo, né, a ser seguido por outras empresas aqui em Minas Gerais. E realmente o que aconteceu foi, em função do alto volume de chuvas, né, é um aprendizado para nós. A partir de agora, todos os anos, na época de chuva, nós preventivamente já vamos instalar esse sistema de radar, tanto para avaliar a questão do dique lisa quanto da pilha, para evitar qualquer tipo de repetição desse evento no futuro. Tá certo. Alexandre Lira, o CEO da Valorec na América do Sul. Obrigado por ter conversado com a gente aqui na Itatiaia, Alexandre. Obrigado a você, Alan, e obrigado, Bárbara. Obrigada, Alexandre. Até uma próxima. Estamos à disposição, tá? Tá, joia. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.